Boa noite para você que sofre com rinite alérgica, nariz entupido, coceira no nariz, nos olhos, coriza clara, espirros numa sequência pela manhã. Todos esses podem ser os sintomas da rinite alérgica. E na live de hoje, que eu prometo que vai ser bem rápida, uma short live, a ideia é que nós abordemos os principais mitos no tratamento da rinite alérgica. Então eu vou inicialmente só contar para vocês que a rinite alérgica ela é uma condição inflamatória do nariz extremamente comum. Boa noite, pessoal que está entrando. A rinite alérgica é uma condição extremamente comum na população. A estimativa de que aproximadamente 30% da população apresente algum sintoma de rinite alérgica. E muitos sofrem, não conseguem trabalhar adequadamente, tem uma queda na produtividade, rendimento escolar. Boa noite, pessoal. Por isso tudo, uma notícia boa é que existem ótimos tratamentos, excelentes tratamentos para a rinite alérgica, e hoje eu vou abordar rapidamente como se trata aqui a rinite alérgica. Tem se falado muito, cada vez mais, sobre a medicina de precisão nos tratamentos em geral, e isso também se aplica à rinite alérgica. E no que se baseia a medicina de precisão? Ela se baseia em 4 P's. O primeiro P seria a personalização. Seria a personalização do tratamento, um correto diagnóstico, definir adequadamente ao que o paciente é exatamente alérgico, quais são os gatilhos para que essas crises sejam desencadeadas, né? Fazer um correto diagnóstico. O segundo P seria o preditivo de sucesso. Afinal, nós queremos resultados, um tratamento de qualidade, que o paciente se sinta bem, satisfeito com o tratamento. O terceiro P seria a prevenção. A prevenção no aparecimento da doença, nos sintomas e das complicações, como, por exemplo, a asma. E o último P é a participação do paciente. Isso mesmo, cada vez mais nós temos incluído o paciente nas decisões dos tratamentos. É importante que a gente conheça quais são as preferências do paciente no tratamento. Se ele prefere, um paciente alérgico vai preferir tratar com spray nasal, com comprimidos. Quais são as preferências para que esse tratamento de fato aconteça? Então, esses 4 P's compõem a medicina de precisão. E agora a gente já vai passar então para os 4 pilares do tratamento propriamente dito da rinite alérgica. Eu costumo explicar isso didaticamente para os meus pacientes para simplificar. Esses 4 pilares do tratamento são: pilar número 1 são os cuidados ambientais, são cuidados em que o paciente dentro da própria casa adota para evitar o contato com alérgenos, reduzir o contato. O pilar número 2 são os remédios, é o tratamento farmacológico. O pilar número 3 é a imunoterapia específica, são as vacinas. E o pilar número 4 é o tratamento cirúrgico, seria muito mais voltado para a obstrução nasal. Eu queria falar para vocês, antes de eu iniciar cada um dos pilares, que eu preparei um material específico aqui para essa live, um PDF, onde eu resumi os 4 principais tópicos. Então, quem tiver interesse, me encaminhe um direct que eu passo esse PDF para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Qual que seria o primeiro pilar? Os cuidados ambientais. Eu vou passar aqui 5 dicas que você pode aplicar a partir de amanhã na sua casa para evitar as crises de rinite alérgica. Vamos lá? Quem quiser saber, dá um eu aí. Então, primeira dica, eu sempre falo isso: lave a roupa de cama com água quente, acima de 55 graus. Nessa temperatura é possível eliminar muito efetivamente os ácaros, que são um dos grandes vilões das alergias respiratórias. Eu explico também que os ácaros, eles costumam se alimentar da pele humana e eles proliferam em ambientes quentes e úmidos. Por isso a cama, o colchão, é um local que devemos tomar uma grande atenção. Aliás, eu explico também que o paciente alérgico, ele deve ter esse cuidado principal ambiental no local onde ele mais permanece. Por isso, o foco tem que ser no quarto. Fazer isso na casa inteira
é um pouco mais difícil. Então, foca no quarto, que não gera um estresse tão grande para a família toda. Então, dica número 1, lavar a roupa de cama com água quente. Dica número 2, lembrar de trocar o seu travesseiro uma vez por ano, quem é alérgico, porque esse travesseiro ele tende a se tornar um grande reservatório de ácaros, tá? Se você tiver uma capa impermeável anti-ácaros, também ajuda bastante. Mas se a gente pensar, existem travesseiros que não são tão caros, então vale o investimento, ter essa troca regular. Dica número 3, lembre-se de limpar o estrado da sua cama uma vez por mês. Dica número 4, evite tapetes no quarto do paciente alérgico. E a quinta e última dica diz respeito à limpeza desse quarto. Evitar a vassoura, porque a vassoura ela gera uma suspensão de partículas da poeira doméstica no ar. Então, a minha orientação é encapar essa vassoura com pano úmido ou usar um aspirador de alta potência, tá? E também, de preferência, que o paciente alérgico permaneça afastado desse ambiente por 30 minutos após a limpeza, tá certo? Então, finalizamos aqui o primeiro pilar, que são os cuidados ambientais, e vamos lá para o segundo pilar, tratamentos com remédios, tratamento medicamentoso. Esse pilar, vou começar aqui com o soro fisiológico. Ele não é propriamente um remédio, um medicamento, mas ele é um grande auxiliar para o cuidado do paciente com doenças nasais, especialmente com a rinite alérgica. E qual que é o papel do soro fisiológico? Ele é muito importante, pois ele consegue remover as partículas, os alérgenos que ficam grudados na mucosa nasal. Pólens, gramíneas, ácaros, que a gente tem falado bastante, são os principais causadores aqui no Brasil. E ele consegue também remover o muco nasal que fica estagnado dentro do nariz. Esse muco contém muitas citocinas, moléculas inflamatórias que contribuem para a inflamação nasal. Tá? Então, o soro fisiológico, embora não seja considerado uma medida medicamentosa, eu coloquei aqui nesse rol para ficar mais didático. O segundo medicamento, bem conhecido de todos, são os antihistamínicos, os antialérgicos. Esses medicamentos, normalmente, eles são em forma de comprimidos, eles têm um início de ação muito rápido. Então, normalmente, eles são utilizados nas crises, eles são utilizados como resgate, tá? Medicamentos de resgate. Em questão de meia hora, uma hora, o paciente já sente um grande alívio nos sintomas. E eles são especialmente úteis para os sintomas irritativos da rinite alérgica, coriza, coceira, espirros. Ele tem pouca ação sobre o sintoma de obstrução nasal, de nariz congestionado. Existe no Brasil também uma opção de antialérgico, antihistamínico em forma de spray atualmente. E os antihistamínicos mais modernos, os de segunda geração, eles são bem mais específicos nos receptores de histamina, então eles causam menos sonolência, menos sedação do que os antihistamínicos mais antigos. E, por fim, um medicamento aqui bem polêmico, pelo menos eu recebo muitas perguntas no consultório, diz respeito aos corticoides intranasais. Os corticoides, eles são considerados a pedra angular no tratamento da rinite alérgica, tá? Eles são potentes anti-inflamatórios e eles conseguem, então, reduzir os 4 sintomas da rinite alérgica. Recapitulando, os sintomas são, o primeiro deles, a congestão nasal, a coriza, os espirros e a coceira no nariz e dos olhos. E aqui eu faço um adendo que o corticoide intranasal ele consegue melhorar, inclusive, os sintomas oculares de um paciente com conjuntivite alérgica. De maneira indireta, o corticoide nasal ele reduz o reflexo naso-ocular, o reflexo naso-lacrimal. As perguntas que eu recebo: eu vou ficar viciado usando corticoide nasal? Não, não vai. Os corticoides nasais mais modernos, felizmente, eles têm uma baixíssima absorção sistêmica, ou seja, praticamente eles não entram na corrente sanguínea. O grande segredo é saber aplicar corretamente corticoide nasal. Vou passar uma dica de ouro aqui para vocês e seguir corretamente a orientação do seu médico, conforme a dose e o tempo de duração. Então, eu sempre perco um momentinho para explicar para o paciente que no momento de colocar o corticoide no nariz, você deve introduzir o dispositivo e virar para essa parte aqui do nariz, essa parte molinha do nariz, a parte do lado.
pois nessa região aqui, lateral, que ficam localizados os cornetos nasais. É ali que a gente precisa que o corticoide seja depositado, tá? E a tendência intuitiva das pessoas é introduzir e colocar no meio. O que acontece? Aplicando dessa maneira errada, o paciente pode apresentar o nariz mais ressecado, formação de crostas e até mesmo pequenos sangramentos. Então, a dica de ouro que eu dou para vocês, coloque no nariz e angule um pouquinho para o lado, tá certo? Isso vai ajudar muito. E puxar e expirar bem devagar para que ele não fique depositado todo na garganta. Então, esse é um segredo. Então, essas moléculas mais modernas têm uma absorção bem menor, elas podem ser utilizadas por um tempo mais longo, sempre com cuidado maior em pacientes diabéticos, com glaucoma, tá? Gestantes, a gente tem que ter um cuidado especial. Ainda assim, pode ser utilizado a partir do segundo trimestre da gestação também, tá certo? Sobre os corticoides era isso. Descongestionantes. Descongestionantes existem em forma via oral, são comprimidos. Normalmente eles são associados aos antistamínicos. São os antistamínicos que terminam com a letra D, tá? Então esses são os descongestionantes. De problema, ele pode trazer assim em alguns pacientes taquicardia, agitação, pode trazer alterações de sono. Então tem que ser usados com cuidado, especialmente em pacientes mais velhos, tá? E mais do que nunca, assim, lembrando, vocês sabem aqui que eu falo muito, eu bato aqui nessa tecla sempre. Cuidado no uso dos descongestionantes nasais, as gotinhas, as famosas gotinhas, que podem gerar dependência em poucos dias e aí se instala um processo de rinite medicamentosa. Quem me acompanha aqui sabe que eu falo muito disso. Mas é que infelizmente, olha, não passa um dia que a gente não receba paciente assim dependente dessas gotinhas no consultório, tá? Por isso eu faço esse alerta, tá? Usar com bastante cuidado. Então, de medicamento era isso. Vamos agora para o último pilar. Gente, obrigada aqui pelos comentários, tá? Tô lendo aqui. Muita gente aplicando errado o corticoide. Lembrar, hein? Sempre dá essa viradinha aqui pro lado. A dica às vezes é trocar as mãos, inverter as mãos que já vai entrar no local correto. Vamos lá, terceiro pilar, imunoterapia específica. São as famosas vacinas, as vacinas para as alergias respiratórias. As vacinas, elas existem de duas apresentações. A imunoterapia sublingual, são gotinhas aplicadas embaixo da língua, que o paciente precisa tomar todos os dias, e em forma injetável subcutânea, o paciente recebe essa dose semanalmente em consultório. Esse pilar, a imunoterapia, é indicado para os pacientes que não tiveram um bom resultado com o pilar número 1, que são os cuidados ambientais, e com o pilar número 2, que é o tratamento com remédios, tá? Ou mesmo aquele paciente que não quer mais usar remédio, também pode acontecer. São casos específicos, a gente precisa ter um diagnóstico mesmo definido ao que o paciente é alérgico através de um prick test, que é um exame cutâneo, ou através de um exame laboratorial. E o ideal é que esse paciente seja sensibilizado a apenas um, no máximo 2 alérgenos, para que o resultado seja melhor. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a imunoterapia é o único tratamento para rinite alérgica capaz de realmente alterar a história natural dessa alergia respiratória, tá certo? Lembrando, é um tratamento longo, pode levar 6 meses, 1 ano e meio, até mais. Então, o paciente precisa compreender isso para realmente ser consistente e observar resultado. E os resultados eles aparecem especialmente nos sintomas irritativos da rinite alérgica, que são coriza, espirros, coceira, tá certo? Vamos lá para o último pilar então, o quarto pilar, que seria o tratamento cirúrgico. Aqui eu faço um adendo especial que o tratamento cirúrgico, ele visa tratar um sintoma, o sintoma de obstrução nasal. Inclusive foi a cirurgia de hoje à tarde. E são pacientes com rinite alérgica que têm como sintoma predominante o nariz congestionado, o nariz entupido, que esse sintoma esteja incomodando muito para dormir, para fazer atividade física, e que um tratamento com remédios bem otimizado não conseguiu surtir efeito. Nesse caso, se a gente detecta que os cornetos nasais estiverem aumentados, a cirurgia pode ser indicada, tá certo? Os cornetos
São estruturas mucosas que ficam de cada lado aqui do nariz. Na verdade, ele é uma lâmina óssea recoberta por mucosa. E são os cornetos que podem ficar aumentados de tamanho nesses processos inflamatórios. E a ideia da cirurgia da turbinectomia ou turbinoplastia é reduzir o volume desse corneto, melhorando então o fluxo de ar que entra pelo nariz. É claro que se no momento da cirurgia ou na avaliação prévia for detectado outras variações, anormalidades anatômicas, um desvio de septo, hipertrofia de adenoide, pólipos, já vamos fazer a correção no mesmo momento cirúrgico, tá certo? Então, a cirurgia, ela não vai curar a rinite alérgica, não. Ela vai melhorar o sintoma de obstrução nasal. Tem uma outra questão que eu sempre pontuo e observo muito na prática. Vocês imaginam assim, a cirurgia nasal, ela gera uma modificação na anatomia interna do nariz. Pensando assim, será muito mais eficiente uma lavagem nasal com soro no pós-operatório ou mesmo a aplicação do corticoide intranasal no nariz desse paciente. De repente, essa medicação consegue se distribuir de uma maneira muito mais eficiente. Então, você consegue controlar os sintomas irritativos da rinite com uma dose menor de medicação, tá? Então, tem também esse outro aspecto a ser considerado, tá? É importante também lembrar que existem pacientes que com um dos 4 pilares, já consegue controlar muito bem a sua rinite, porque a rinite alérgica, ela tem gravidades diferentes. Então, tem pacientes que só com medicação já se sentem bem, outros pacientes que só fazendo o controle ambiental, e tem pacientes que passam pelos 4 pilares, tá? Então, por isso que o tratamento tem que ser cada vez mais individualizado, personalizado, para que a gente consiga um bom resultado, tá? Gente, a live aqui está chegando ao fim. Quem quiser um material, por favor, me manda um direct. E eu queria contar para vocês que daqui uma semana, na quarta que vem, teremos uma nova live aqui, uma short live. A ideia são lives bem curtas e diretas, 15 minutos no máximo. E vai ser sobre as alergias oculares com a doutora Vanessa Gerente, oftalmologista. Ela vai trazer algumas dicas aqui para vocês, tá bem? No final do mês, teremos também uma live sobre perda de olfato, tá? Que é um tema que eu tenho recebido muito no consultório. São sequelas pós-Covid, embora tenham outras causas para isso, tá? Então, gente, muito obrigada, tá? Muito obrigada pela presença, pelo tempo aqui de vocês. E eu aguardo vocês, então, quarta-feira que vem, no mesmo horário, tá bom? E quem quiser o material, manda um direct. Eu preparei ontem à noite, tá? Esse material para quem esteve aqui comigo, tá certo? Tudo de bom, gente. Se cuidem. Saúde para vocês. Tchau.